Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá todo mundo quietinho em casa? Tudo bem? Eu tô aqui na minha casa também, quietinha, gravando para vocês esse que é uma segunda videoaula, né, para dar continuidade ao nosso compartilhamento de informações, né? Esse compartilhamento ele vai continuar acontecendo durante toda a quarentena, tá? Até a gente poder voltar a se encontrar presencialmente para praticar. Afinal de contas, o teatro ele é uma coisa que ele depende da copresença para acontecer, né? Mas existem partes teóricas, partes históricas que a gente pode compartilhar, estudar virtualmente, então a gente vai adiantando essa parte e é bom que a gente vai ficando afiado nisso, porque quando a gente se encontrar, a gente vai ter mais tempo para botar a mão na massa e fazer as nossas máscaras e também para partir para a prática teatral, para a improvisação, para o jogo cênico com os personagens, tá bom? Então, falei com vocês que o próximo assunto, né, o que eu vou começar hoje, são justamente os personagens, né? É um assunto muito vasto, tá, gente? Não dá para falar tudo em um vídeo só, nem em dois, vão ser vários vídeos falando sobre os personagens. Provavelmente eu vou fazer um videozinho sobre cada personagem, porque eu posso falar como surgiu, como que é o tipo, de onde que ele é, quais as características, como ele se move, como ele se veste, etc e tal. Hoje eu vou fazer uma introdução geral aos tipos fixos e personagens, tá? A gente pode entender a comédia dell'arte da seguinte forma. Existem 4 tipos fixos que se desdobram depois em uma série de personagens, tá? Esses 4 tipos fixos seriam os velhos, os criados ou servos, os enamorados e o capitão, né? Cada um desses tipos fixos vai se desdobrar numa série de personagens, vários tipos de criado, vários tipos de capitão, vários tipos de velhos, vários tipos de enamorados que também vão mudar de acordo com a época, a região da Itália, etc. e tal. Porque a comédia dell'arte, ela é uma forma teatral que ela se manteve existindo durante muito tempo, né? Ela começa ali no norte da Itália, na década de 1530, ela começa em 1530 e poucos, 1534, só que você vai olhar 1610, o final de 1600 ainda está acontecendo, ela dura muito tempo, né? Ela vai chegar quase lá a 1700. Então, ela vai ter várias fases, várias mudanças, né? Tem um braço também, ficou muito famoso, que foi para a França, e aí os comediantes franceses começaram a criar personagens derivados dos tipos italianos, mas no nosso curso a gente vai manter o foco na tradição italiana, tá? Mas passando por várias fases. Porque uma coisa que eu acho interessante que a gente vê no Brasil, são muito conhecidos os personagens da primeira fase, do começo da comédia dell'arte, lá no norte da Itália. Mas depois tem toda uma trajetória que a comédia vai fazendo, ela vai chegando no sul, surgem novos personagens, e esses novos a gente conhece eles bem pouco aqui no Brasil. Então vai ser legal porque eu vou poder trazer para vocês essa informação que eu aprendi lá na Itália, né? E no nosso curso aqui a gente vai passar por todas as fases, tá? Todos esses tipos aí. Vocês lembram que eu mandei um vídeo na semana passada com um trechinho do filme A Viagem do Capitão Tornado? Né? Em italiano o nome original é Il Viaggio del Capitano Fracazza, né? Esse filme, aquele trechinho, ele não tem legendas, mas a gente vai ver ele completo, legendado. Inclusive, quem conseguiu o filme completo e com a legenda em português para nós foi o Eric, que tá aqui no grupo, que tá nessa turma para fazer o curso com a gente. Obrigada, Eric, arrasou, né? Nós vamos ver o filme todos juntos. Mas hoje, depois da aula, também vou deixar para vocês um link com uma versão do filme completo, mas é uma filmagem mais antiga, é uma filmagem feita em 1961, do filme completo, tá no YouTube, mas não tem legenda, tá em italiano. Mas já dá para vocês verem as cenas de comédia dell'arte, dá para vocês verem como que como é que essas companhias viajavam, como elas se organizavam, né? Eu acho fascinante, assim, sou apaixonada mesmo, tá? E ali, naquele vídeo que eu mandei há uma semana atrás, tem uma hora que a companhia tá viajando, eles param numa pequena cidade, armam aquele palquinho na carroça, né, atrás da carroça, e fazem uma cena. Aí vocês devem ter visto lá que tem uma cena que tem um empregado ou um servo, um criado, servindo um patrão.
né? Essas palavras que a gente já não usa muito mais na atualidade, né? Servo, criado, elas vão ser muito comuns quando a gente fala da comédia dell'arte. Por quê? Porque a gente está falando de uma organização social de outro tempo, de quanto ainda existia essas formas de trabalho, de servidão, tá? Os servos, inclusive, são os principais personagens, né, os mais característicos, daí que vem o Arlequim, o Brighella, alguns que a gente vai falar muito deles ainda, tá? Então, vocês viram lá naquela cena, lá na carroça, tem um patrão jantando, né, e um empregado servindo. É o único que nesse videozinho que eu mandei aparece de máscara, mascarado, né? Quem é aquele servo? Ele é um Arlequim? Não. Ele é um Brighella? Não. Ele é um Pulcinella. Ele é um tipo de criado que ele já vai aparecer numa segunda fase da comédia dell'arte, quando a comédia chega lá no sul da Itália, né? Você vê aquele que, se ele virar de lado, ele tem aquele nariz que já vem meio para baixo, assim. Ele usa aquela roupa branca larga, ampla, parecendo um pijamão branco largo, né? Uma touca branca. Esse é o Pulcinella. Ele surge mais ou menos em 1610 em Nápoles. Então ele já é um personagem típico napolitano. Uma coisa legal que a gente vai ver quando a gente for entrando, se aprofundando em cada um dos tipos, é que para entender a comédia dell'arte, para entender os personagens, a gente vai ter que entender um pouco tanto da geografia quanto da história da Itália. Porque cada personagem, ele surge numa cidade, numa região, e ele também tem características próprias de um contexto sociocultural que estava ali no entorno, né? Para você ter uma ideia, no começo da comédia dell'arte, cada personagem falava o dialeto da sua região, porque naquela época a Itália ainda não era unificada, né? Então, cada região ali da Itália tinha um dialeto diferente. Então, a comédia dell'arte, ela é, por natureza, multilinguística, o que também é muito interessante, né? Então, o Pulcinella, aquele que apareceu lá no vídeo, ele já vai ser da comédia do sul, daquela que aqui no Brasil fala-se menos sobre ela, né? Por quê? A comédia começou em 1530 e poucos, lá no norte da Itália. E depois, com o tempo, ela foi descendo. Quando chegou em Nápoles, aquela época, era uma pobreza extrema, né? Até hoje existe uma desigualdade social muito grande ali. É um pouco parecido com o Brasil, né? Eu gosto de comparar que é como se fosse o Brasil, só que invertido. Por quê? A gente vê que no Brasil a gente tem uma desigualdade social imensa, com uma concentração das riquezas no sul e no sudeste, né? E uma pobreza maior à medida que você vai subindo, né? Uma desigualdade social maior por os estados do Nordeste e do Norte. Na Itália também, só que é o contrário. O Norte é mais rico e o Sul é mais pobre. Até hoje é assim. Só que naquela época, o Sul da Itália era ainda mais pobre, né? Ainda se via muita miséria por ali. Então, o Pulcinella é um tipo de personagem, um tipo de criado, onde toda a dramaturgia dele vai estar baseada no fato de que a miséria faz rir, né? É uma história da fome, da preguiça, da superstição, da carência de tudo quanto for possível se carecer neste mundo, né? Nós vamos seguir uma linha cronológica, então a gente vai começar pela comédia do norte, pelos primeiros tipos, vamos falar de todos eles, depois vamos descendo, vamos chegar nessa fase do Pulcinella, da Pulcinellata, e ainda em algumas fases e desdobramentos posteriores que eu estudei lá, como, por exemplo, comédia pastoral e posquereta, onde entram sátiros e ninfas, porque a comédia ela vai se transformando com o tempo, vai agregando novos elementos. Né? Tem uma parte chamada ópera régia, que é engraçadíssima, que eu nunca ouvi falar dela no Brasil, mas lá a gente estudou, praticou bastante, né? Que como começam a entrar personagens de reis e rainhas já na virada para 1700, ou seja, é uma forma teatral que existiu durante muito tempo, um tempo longo, né? Teve várias transformações ao longo do tempo, tem pano para manga aí, tem muito material pra gente falar, né, pra gente ir aprendendo, né? Então, por enquanto a gente para por aqui. No próximo vídeo eu já vou pegar um personagem específico, tá? Pra gente ir falando sobre ele, tá bom? Se cuidem bem, me contem aqui o que vocês estão achando dessas aulas, se vocês gostaram, comentem, me falam se vocês estão querendo outros conteúdos também, se vocês quiserem, de repente eu posso compartilhar, por exemplo, uma receita básica de papel machê para vocês irem experimentando em casa, fazendo coisas, ou outras coisas que vocês queiram, tá? Me contem, a gente vai trocando e vai montando essas aulas
de acordo com a demanda de vocês mesmos, tá bom? Um beijo, se cuidem bem, até logo, tchau!